Bom, turma, agora nós vamos continuar aí falando sobre a urbanização do continente europeu. Agora nós vamos retratar aí um pouco, né, sobre esse processo, né, sobre esse fenômeno aí que se ocorreu no mundo todo, aonde em cada parte da superfície terrestre, né, onde cada país ele ocorreu de uma forma diferente, com relatos, né, com momentos e com momentos diferentes, né? Vamos classificar assim de uma forma geral, mas vamos lembrar que dentro do continente europeu foi justamente aí aonde se iniciou praticamente que esse processo de urbanização. Então, vamos à nossa aula, na continuação do nosso conteúdo. Bom, num primeiro momento é necessário que vocês relembrem, né, o que é o processo de urbanização. Vocês já estudaram o processo de urbanização no sétimo ano, isso é um conteúdo trabalhado no sétimo ano, e a urbanização, ela nada mais é do que o aumento da população urbana em relação à população rural. O que isso significa? Isso significa que é a grande quantidade de pessoas, né, a grande quantidade de parcela aí da sociedade habitando nas cidades, habitando aí nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Esse movimento, né, essa tendência, ela é muito característica a partir do momento que o mundo todo ele começa a se desenvolver tanto na questão econômica quanto na questão social e principalmente também na questão tecnológica. Nós sabemos que há muitos e muitos anos atrás, né, em décadas passadas, como por exemplo a década de 20, a década de 30, né, até algumas outras décadas anteriores a essas, né, e outras também posteriores a essas, nós sabemos que nós tínhamos aí uma sociedade mundial que ela era completamente agrária. Era uma sociedade aí onde você estava localizado no campo e que toda a sua base de utilização, né, de que todo o seu recurso, toda a sua forma de sobrevivência, ela vinha totalmente do campo. E as cidades naquela época, elas praticamente que não existiam. E quando existiam em algumas áreas, por exemplo, eram cidades aonde se existia o mínimo de pessoas, né, vivendo, aonde as pessoas que habitavam ali, elas praticamente que não tinham como tirar os seus recursos, já que a grande maioria da sociedade mundial, ela sempre tirava os seus recursos, né, das áreas de campo, né, das áreas rurais. Então, a partir do momento que nós começamos a ter aí o início, né, do nosso processo aí de revolução industrial, né, quando nós tivemos aí o surgimento das primeiras indústrias, né, localizadas nas cidades, foi aonde nós começamos a ter essa transferência de pessoas, né? Foi quando nós começamos aí a ter essa migração, essa intensa migração de pessoas da área rural para a área urbana. E a partir do momento que esse processo foi crescendo, a partir do momento em que as cidades, né, elas começaram a se equipar, elas começaram aí a melhorar para que elas pudessem receber esse contingente populacional, essa quantidade de imigração ela passou a aumentar. Vale lembrar, turma, que o processo da Revolução Industrial ele foi importantíssimo, né, para esse desenvolvimento, porque a partir do momento que foram criadas aí as primeiras indústrias, né, as primeiras fábricas, com o passar do tempo, a mão de obra humana ela também passou a ser substituída pela máquina. Então, quando essa mão de obra humana ela começou a ser substituída, foi aí que as pessoas, né, elas precisaram sair ainda mais das áreas rurais e irem, né, em direção às cidades, né, irem em direção aí às áreas urbanas, justamente porque a sua mão de obra no campo ela já tinha sido substituída e também porque as cidades, né, além delas continuarem a crescer, além delas continuarem aí em um longo processo
de crescimento, você acabou tendo, né, as cidades se equipando de uma determinada forma para que pudesse receber essa parcela da sociedade. Hoje eu posso dizer para vocês que cerca de 90% de todas as sociedades mundiais vivem nas áreas urbanas. Hoje os grandes centros urbanos, não só na Europa, mas em todos os países do mundo, eles hoje estão aí extremamente entupidos, né, extremamente aí cheios de uma grande quantidade de pessoas, né, vivendo nessas áreas, vivendo nessas grandes cidades hoje, cidades essas aí que são de ponta, né? E é claro que, infelizmente, hoje nós já temos alguns problemas relacionados a esse intenso processo de urbanização. Bom, crescimento das cidades. O crescimento das cidades, ele é quando o percentual da população das cidades cresce, né? Quando esse percentual cresceu em relação àquela população que vivia no campo. Hoje nós temos aí um crescimento das sociedades muito intenso, né? Desculpa, das cidades muito intensa. Já tivemos, né, na verdade, todo esse crescimento. Claro que ainda existem algumas que estão aí, né, nos seus níveis de desenvolvimento, algumas cidades do interior, por exemplo, né, que hoje já começaram a crescer em vista do que elas eram antes, mas se nós formos olhar todas as principais cidades que nós temos, né, mundialmente, todas elas já cresceram, todas elas aí já atingiram um grande patamar dentro das suas perspectivas, né? E, turma, vale lembrar que, como eu falei antes, né, eu vou tornar a repetir, a Revolução Industrial, ela foi importantíssima, porque ela foi a grande responsável aí por esse intenso processo de urbanização. Também vale destacar para vocês que a Revolução Industrial, ela veio primeiro em relação ao processo de urbanização, tá? Primeiro nós tivemos a criação das indústrias, para só depois, posteriormente, com o passar do tempo, nós termos aí um grande processo de urbanização. Porém, isso ocorreu nos países desenvolvidos, tá? Como nós estamos falando de Europa, então isso ocorreu nos países desenvolvidos. Primeiro, nós tivemos aí a Revolução Industrial, o surgimento dela, e só depois nós tivemos o início do processo de urbanização. Já nos países subdesenvolvidos, como por exemplo é o nosso caso, esses dois processos eles acabaram, né, andando junto, porque ao mesmo passo que ocorreu a industrialização, ao mesmo tempo ocorreu o processo de urbanização. Mas em todos eles, tanto nos desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos, todo esse processo, além de ter trago os pontos positivos, ele também trouxe os pontos negativos. E hoje é muito visível para todo mundo os pontos negativos, principalmente aqueles, né, que estão aí nos países subdesenvolvidos, né, que fazem parte dos países subdesenvolvidos. Bom, aqui eu destaquei para vocês algumas informações da Europa, já que nós estamos falando de Europa, tá? Nós temos aí no continente europeu cerca de 75%, né, da sociedade vivendo nas áreas urbanas. Talvez hoje essa sociedade aí já possa estar aí entre uns 80%, ou então até mesmo 85%. Mas vale lembrar, turma, que alguns países da Europa eles ainda possuem uma atividade primária muito intensa, tá? Então, nem todos, né, nem todos hoje, as suas sociedades praticamente que estão 100% nas áreas das cidades. Bom, eu também coloquei aí, né, que esse fato está ligado ao desenvolvimento comercial e industrial, à inserção de tecnologia, né, no meio rural, como eu já havia falado antes, aonde o homem hoje ele deu lugar à máquina, já que a máquina, né, ela vai proporcionar ao dono dessa fábrica, ao dono dessa indústria, condições pelas quais o ser humano não consegue proporcionar, porque ele necessita, né? Eu também coloquei aí para vocês que os maiores centros urbanos do continente, eles estão localizados nas áreas próximas ao litoral e de rios importantes, como o rio Danúbio, o Reno e o rio Sena. Vale lembrar, turma, que as áreas litorâneas, elas são extremamente importantes, porque desde quando se teve lá o processo das grandes navegações,
foram as áreas que primeiro conseguiram se desenvolver por conta do transporte marítimo, né? Por conta aí desse processo de ir e vir das sociedades daquela época de um local para o outro. Eu também coloquei que entre os principais centros urbanos do continente, nós temos aí o destaque para a região de Paris, Berlim, Londres, Roma, Barcelona, Madrid, Viena, Istambul e Moscou, que são as cidades, né, são os centros urbanos de maior destaque hoje dentro do continente europeu. Claro que esse crescimento, né, ele ocasionou problemas para o continente, não só para o continente, mas para o mundo todo. Mas entre os problemas que nós temos a questão de desmatamento, porque muitas áreas verdes acabaram, né, tendo que dar lugar para as casas, para os estabelecimentos, né, para ruas pavimentadas e uma série de coisas. Nós também temos aí nessas cidades uma grande poluição sonora, onde você tem aí um grande ruído, né, um grande barulho intensamente nessas áreas. Claro que, consequentemente, nós também teremos a poluição do ar, que inclusive hoje é algo que em algumas cidades a sociedade sofre muito com essa poluição, devido aí às grandes fábricas, né, devido aí às grandes aglomerações que poluem essas cidades. Nós também temos a poluição da água, né? Vamos ter a poluição da água. Também vamos ter a questão aí dos congestionamentos. Também teremos aí a questão da mobilidade, porque nem sempre, né, a malha rodoviária, a malha ferroviária e até mesmo a malha aérea, por exemplo, ela vai dar um suporte necessário que aquele país precisa, que aquela sociedade precisa, devido aí à sua grande quantidade de gente que circula nessa determinada área. Então, hoje é fato que você tem aí um certo congestionamento nessas áreas. E nós também temos aí, né, eu coloquei aí os países europeus, né, que enfrentam problemas urbanos já há algum tempo, principalmente nas grandes cidades. Aqui, turma, eu retratei para vocês duas cidades, né? Nós temos aí Londres, à nossa esquerda, e à nossa direita nós temos a França, né? Justamente em Paris, na verdade, tá? A cidade aí de Paris. Como vocês podem reparar, ambas extremamente urbanizadas, né? Extremamente desenvolvidas, às margens, né, de dois rios aí importantes. Como eu falei, né, que os rios, eles foram importantes, né? E eles são importantes porque eles também servem como uma fonte, né, de deslocamento para as sociedades locais. Bom, aqui, turma, eu retratei aí para vocês um pouco da questão da urbanização versus poluição das cidades. Hoje, devido a esse grande processo de urbanização, todas as cidades sofrem já com os intensos problemas de poluição. Então, nós temos aí a poluição do ar, né, com as emissões de gases poluentes. Nós temos aí também um impacto, né, na qualidade de vida dessas sociedades, nessas cidades. Vale lembrar, né, que devido aí ao desenvolvimento, né, devido aí ao surgimento de novas práticas, né, de novas técnicas de vivência e de tantas outras coisas, o homem, turma, ele sempre vai impactar o meio ambiente, né, ele sempre vai impactar a área pela qual ele reside, né, a área pela qual ele está. Hoje vocês sabem que tudo aquilo que nós utilizamos, a matéria-prima vem da natureza, nós precisamos retirar da natureza. Inclusive, hoje se fala muito na questão aí, né, de uma sustentabilidade, em se desenvolver, né, economias que sejam sustentáveis, em desenvolver formas que sejam sustentáveis, justamente para quê? Para que você possa prolongar a existência humana, né, sobre a superfície terrestre, justamente também para que você possa prolongar esses diversos recursos que nós retiramos aí da natureza para que a gente venha utilizar. Nos países europeus, hoje, já se existe aí uma certa demanda por alguns governos, né, influenciando a sua sociedade a trocar a sua atual forma, né, de se locomover, como, por exemplo, deixar os carros de lado,
que são altamente poluentes e se utilizar, por exemplo, os transportes públicos e até mesmo as bicicletas, né? Nós sabemos que nos transportes públicos eles possuem aí recursos, né? Eles possuem toda uma estrutura que vai ajudar eles, né? Que vai captar uma grande parcela da sociedade, né? Que vai abraçar essa sociedade que eles possuem nessas cidades. E nós também sabemos que existem aqueles que já possuem, né, nas suas mentes aí, um desenvolvimento, né, digamos assim, um desenvolvimento sustentável, né, uma proposta de você impactar menos o meio ambiente. Então, assim, o governo europeu hoje, ele está tentando aí, né, ele está influenciando e está dando até mesmo meios para que essa sociedade que vive nas grandes cidades venha impactar menos a sua área, justamente para que você possa ter aí uma preservação da superfície terrestre, né, do meio ambiente como um todo. Eu gosto muito de lembrar, turma, que é importante vocês saberem, né, e vocês terem isso em mente, que o homem, ele é produto do meio. O homem, turma, ele vai sempre tirar da natureza aquilo que ele realmente precisa. Ele vai sempre tirar da natureza aquilo que ele realmente necessita, para que seja transformado, né, para que venha a ser trabalhado, né, para que ele depois possa utilizar. Então, assim, hoje se existe, né, programas de reciclagens, hoje se existem aí outros tipos de programas dos governos europeus, aonde eles incentivam a sua sociedade a sempre, né, olhar para o meio ambiente com um olhar positivo, né, com um olhar de que você precisa preservar aquela área, de que você precisa preservar aquele meio ambiente que é importantíssimo. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Esse assunto aí, ele é um assunto de fácil entendimento, né? Ele é um assunto aí de fácil, né, absorção para vocês, já que trabalhar hoje a questão de urbanização e também trabalhar a poluição dessas cidades é algo que hoje nós vemos aí em uma larga escala, não só nos países desenvolvidos, mas também nos países subdesenvolvidos. O que vai justamente mudar é a consciência da sociedade, de um local para o outro, onde você tem sociedades que são mais conscientes e, em outro lado, né, você tem sociedades aí que são menos conscientes em relação a esses assuntos. Essa foi a nossa aula de hoje, turma, e até a próxima.